Pois vai, Ricardo. E pela cara já vê que a fruta é sério. É sobre esse seu procurador. Ricardo chega ao casarão de Tieta enfurecido porque ela trouxe Ninete a Santana do Agreste. Ninete, além de amiga de Tieta, é sua procuradora que mora em São Paulo. Ela a pediu para que ela vá lá a fim de discutir algumas questões sobre finanças e outras coisas. Contudo, Ninete é recebida com olhares preconceituosos pela maioria das pessoas da cidade. Ricardo não sabe qual pronome usar para se referir a ela. A questão não é ele não saber, já que mesmo Ninete diz ser um homem que usa roupas e cabelo de mulher, mas fica crítica pelo tom de ironia como ele começa a se referir a Ninete. É sobre esse seu procurador uma tentativa de desumanizá-la, pois na cabeça dele, se Ninete não é ele nem ela, provavelmente está em uma categoria abaixo do ser humano. Como é que tu vai fazer uma coisa dessa com a cidade? Atenta dessa maneira contra a lei de Deus? Ricardo acha que a presença de uma pessoa como Ninete é uma afronta às pessoas de sua cidade, e está confirmando aqui que só a existência dela é uma provocação aos dogmas de sua religião. Com que direito que tu enche a boca de ar e fala nas leis de Deus? Que lei é essa? Onde é que está escrito? Me diga. Por acaso Deus lhe passou procuração para agir em nome dele? Tieta rebate Ricardo. Que lei é essa? Ninguém pode tratar universalmente as pessoas de acordo com sua religião ou suas crenças, como se os outros fossem obrigados a seguir o que você acredita. Além de que a pluralidade religiosa também é uma característica do Brasil, só não enxerga quem não quer. Tu não pode achar que um homem que se veste de mulher é uma coisa normal. Gente, a roupa que importa é a aparência? Aos olhos de Deus é a aparência que importa ou é o caráter? Não foi isso que eu quis dizer. Normal? Afinal, o que seria considerado normal para pessoas como Ricardo? Já até aqui é evidente que pessoas como Ninete estão bem longe do que ele considera normal. Tieta usa a palavra caráter para tentar explicar a ele que o julgamento pela aparência é algo extremamente superficial. Não é só a roupa, é tudo. Tudo o que, Cabrito? Me diga. Faz de uma vez, a censura já acabou. Tieta sabe bem as razões tolas do preconceito de Ricardo, mas o provoca ironicamente fazendo sempre uma pergunta retórica. Não com o objetivo de obter uma resposta inteligente dele, mas sim estimular a reflexão e fazê-lo entender quão preconceituoso ele está sendo. E também para que ele pare de fazer rodeios e seja claro. Tanto que ela diz, mais uma vez ironicamente, a censura já acabou. Com a Constituição de 1988, a censura foi oficialmente extinta no Brasil, afirmando que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A novela Tieta, baseada no romance de Jorge Amado, foi exibida em 1989, ou seja, um ano depois da censura ser legalmente extinta. Mas o que ela queria fazer Ricardo pensar é: ser livre para dizer o que pensa também daria o direito para ser desrespeitoso e preconceituoso para com os outros? Tieta, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Deus criou o sexo com papel definido, uma função. Gente, quem não se enquadra nesse papel definido, nessa função, tu acha que a gente deve fazer o quê? Afogar no mar? Não. Sexo com papéis definidos. Além de tudo, é uma fala bastante machista. E mais uma vez, Tieta, com ironia, retruca. Então a gente deve afogar essas pessoas no mar? Ela quis jogar a reflexão. Então a solução seria dar um fim nessas pessoas? Prática feita em muitos lugares do mundo em que a homossexualidade, por exemplo, ainda pode ser condenada com pena de morte. A gente deve dar todo tipo de ajuda para essa pessoa se corrigir. Que é isso, se corrigir? Para que essas pessoas se tornem normais como as outras. Cabrito, normal. A gente deve dar todo tipo de ajuda para essa pessoa se corrigir. Nesse ponto da conversa, Ricardo vai para outro parâmetro, o de pensar que Ninete pode e deve ser convertida para ser um homem normal.
ou seja, um homem que se comporta como a sociedade define como homem. Podemos interpretar como a cura de pessoas não heterossexuais, que existiu por muito tempo e quiçá existe até hoje, tanto no campo religioso quanto no campo científico, tudo fruto de muita desinformação e preconceito, é claro. É evidente que Ricardo se acha melhor do que pessoas como Ninete, a ponto de achar que elas precisam de um apoio sem ao menos ter trocado uma palavra com elas. E olhe, sinceramente, me diga, de perto alguém é normal? De perto, alguém é normal? Tieta, a gente é normal. Não, aos teus olhos, porque de fora essa gente toda nos condenaria se soubesse do nosso amor. O nosso amor não é um amor normal. O principal envolvimento amoroso de Tieta é com esse seu sobrinho, que é filho de sua irmã Perpétua. Tu não pode comparar a gente com Ninete. Ô, gente, por que não? Tu acha certo que alguém seja como ela, tão diferente dos padrões? O que tu chama de padrão de comportamento? Padrão de comportamento, família tradicional ou bons costumes são expressões totalmente vazias e usadas para mascarar preconceito e intolerância ao diferente, à diversidade. Cara, o que tu quer? Quer que todo mundo seja igual? Que se comporte do mesmo jeito? Que siga as mesmas regras? E que bom que somos diferentes. Ser humano não é máquina, é um ser complexo. E Ninete não é o que é para afrontar ninguém, ela apenas é. O ser humano não foi feito por decreto. Que isso? Nossa máquina, por acaso? E a gente sai da fábrica tudo bonitinho, fileiradinho assim, um atrás do outro, tudo exatamente igual, é isso? Nesse ponto do diálogo, talvez Ricardo começou a entender os argumentos de Tieta. Ela joga na sua cara que o normal, que ele tanto falou, seria então as pessoas viverem do jeito que ele vive. Não, eu não acho que todo mundo é igual. Mas acha que todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito. Não admite que uma pessoa não viva dentro do jeito que tu considera normal. Sabe a Tieta. Mas ela é muito diferente. Mas diferente por quê, cara? Tu não pode julgar as pessoas desse jeito. Quem é tu pra julgar? Quem sou eu pra julgar os outros? A gente vive numa sociedade. Então o problema seria o alto grau de diferença e para ele Ninete seria muito diferente? Numa sociedade que quer que todo mundo se comporte do mesmo jeito, que não aceita que uma pessoa siga seu impulso e faça o que a natureza manda. Mas não pode ser assim. Imagine como seria se as pessoas saíssem por aí seguindo seus impulsos. Cara, quando tu largou o seminário, tu não estava seguindo o impulso. Se tu tivesse continuado naquela vida, eu estava até hoje feliz. Ricardo era um seminarista, um estudante religioso que estava se preparando para a vida eclesiástica, para ser um padre, mas largou esse caminho por perceber que não tinha vocação para tal e que só estava se tornando pela pressão da mãe, não por vontade própria. Então, cada um tem seu próprio impulso, tem que respeitar a liberdade dos outros, senão quem é que vai respeitar a tua? Tu tá comparando de novo. Tem que respeitar a liberdade dos outros, senão quem é que vai respeitar a sua? Porque eu sou tua tia, tu é meu sobrinho. A gente se ama escondido, porque os outros não aceitam esse nosso tipo de amor. Se essa cidade inteira soubesse, ia nos condenar do mesmo jeito que condenou Ninete. E tu acha que no nosso caso eles iam estar certo? Claro que não. Uma relação incestuosa entre tia e sobrinho era um dos pontos mais polêmicos da novela, coisa que muito provavelmente não seria possível abordar na TV nos dias de hoje. Então, Cado, por que tu quer que condene Ninete? Tu acha certo condenar Ninete? Abra um pouco seu coração e aceite as pessoas como elas são. Aí elas vão te aceitar como tu é. E muito sábia, Tieta dá mais uma cutucada na ferida de Ricardo e sinaliza sua hipocrisia. Ele sabe que, se eles revelassem o romance dos dois para todo mundo, eles seriam condenados pelas pessoas, assim como ele está condenando Ninete. E não venha com esse papo que tu é normal, não. Porque normal ninguém é. No fundo, todo mundo tem um segredozinho escondido, um pecado.
uma mania, uma tara, sei lá. Todo mundo tem um segredo escondido, um pecado ou vários pecados, né? E geralmente são essas pessoas que não percebem a hipocrisia em seus julgamentos. Quem não tem vontade de mandar tudo se explodir e seguir o seu impulso, mas não faz. Não faz porque tem medo que o povo vai dizer. Aí vive reprimido, vive infeliz, como tu vivia antes de aceitar o nosso amor, não é? Também podemos interpretar o viver reprimido que Tieta menciona para o outro lado da moeda, como o medo de ser cancelado hoje em dia. Afinal, nem todo mundo é perfeito e consegue ser sensato o tempo todo. Tieta, você é uma mulher, eu sou um homem. Tá no Evangelho. Crescei e multiplicai-vos. Gente, é só pra isso que sexo serve. Pra multiplicar. Ricardo aqui usa uma estratégia de ataque muito usada hoje em dia no campo da política pelos conservadores e que também foi muito usada em toda a história da humanidade por uma certa classe de pessoas para cometer barbaridades. O uso da religião ou dogma religioso como desculpa para fazer o que elas consideram correto. Então a gente vai pra cantar só pra reproduzir, Ricardo. É isso? Não é pra ter prazer? Quando ele era influenciado pela hipócrita mãe Beata, Ricardo recriminava o sexo como um ato pecaminoso. Cada um que encontra a sua maneira de ter prazer, de amar, de viver. Só porque não é igual à tua maneira, tu vai achar que tá errada. Se tu não entende, tu julga, vai julgar, vai condenar? Ah, cara, abra seu coração, sua cabeça. Depois que se apaixonou e começou esse relacionamento com a tia, abriu sua mente em vários aspectos, principalmente sobre suas próprias vontades e seus instintos. Eu preciso pensar. É novo demais pra mim. Bonito. Pense bastante. E não tenha medo de voltar atrás, de se arrepender. Não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário. É sinal de coragem. Há muitas maneiras de amar. O julgar e o condenar têm suas origens na ignorância humana. Para mim, a fala mais bonita desse diálogo é justamente essa. E não tenha medo de voltar atrás, de se arrepender. Não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, é sinal de coragem. Eu vou pensar. Tô muito confuso. Boa noite. Ah lá. E o mais bonito ainda é que Ricardo diz: eu vou pensar, estou muito confuso. O que demonstra que ele ouviu as palavras de sua amada tia e que abriu uma brecha em sua mente sobre seus preconceitos. Tia, foi difícil pro Ricardo. E eu entendo, não foi assim que ensinaram pra ele. Como também não foi assim que me ensinaram. Vai ser difícil pra ele entender que a vida não é assim, né? Como o Evangelho ensinou, como a família, a escola ensinou. Pra mim também foi difícil. Eu sei, Caprito. Mas só aceitando as pessoas do jeito que elas são, que a gente melhora, a gente cresce. Eu digo isso, mas eu também ainda não consegui, não. E o mais interessante é que com essa última fala no diálogo entre Tieta e a Leonora, prova que mesmo ela sendo uma pessoa sábia sobre esses temas, também pode cometer erros, pois ninguém possui uma sensatez inerente. Afinal, se for genuíno, não precisa ter medo de voltar atrás, de se arrepender. Não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é sinal de coragem. Seu cafajeste! Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, não esqueça de dar um like, pois ajuda muito o canal. E claro, compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!